Esse é só o começo. São os primeiros passos de um caminho árduo e muito difícil. Mas o fascínio que o futebol exerce, esse nunca se perde. Eu jogo cinquentão, é o 6º ano como cinquentão, sou tricampeão de cinquentão. Todas as equipes que passei fui vice-artilheiro. São quantos gols em quantos jogos? Eu tô aqui 4 partidas, jogos oficiais, 2 jogos oficiais, 3 gols. Não, 3 jogos oficiais, 3 gols. E no amistoso eu fiz 2, então eu tô com 5 gols em apenas 4 jogos. Eu vim para Campos para jogar no campo do Campos. E fiz uma participação aqui rápida. E daqui fui para o Servidores Municipal, dos Servidores fui para o São José de Goitacazes, que era o time profissional também. E joguei em várias equipes, eu fui campeão em Guaxindiba, campeão em Dores, eu fui Vasquina fazendo a penha, meu time de coração, é onde o coração bate mais forte realmente. Eu sou jogador tradicional no Vasquina. Mas os grandes nomes, os que vivem no estrelato do futebol e servem de inspiração a esses garotos, esses são minoria, são a exceção à regra. De acordo com a CBF, 84% dos jogadores de todas as divisões ganham até R$1.000, ou seja, pouco mais de um salário mínimo. Infelizmente, a forma como se trabalha hoje na própria base, ela vende às vezes até ilusão para o próprio atleta, até decorrente da penetração de vários empresários. Tem, por exemplo, empresários que hoje são identificados como os grandes empreendedores do futebol, que eles oferecem aos atletas muito mais do que o próprio clube pode oferecer. E o atleta ele acaba perdendo a identidade clubística. Basta dizer o seguinte: você observa que em vários lugares do mundo aparecem atletas brasileiros que não chegaram a atuar nos times profissionais do nosso próprio país. Foram meninos que foram levados para outras regiões e que até prosperaram. Mas dentro de uma avaliação básica, você vê que de 100, de 200, você tira 4, 5. Então quantos não se perdem dentro desse trabalho? Os clubes hoje precisam analisar o seguinte: não basta você fazer investimentos para vender sonhos. Você tem que fazer um trabalho de inclusão social, disciplinar o atleta, em que ele tem que ser, além de um bom jogador, ser um homem, ser um chefe de família, ter cumplicidade com o próprio trabalho, para ele poder chegar a uma seleção compromissado em defender com orgulho a bandeira do seu país. E por falar em bandeira do seu país, a Copa 2014 foi desastrosa para a seleção brasileira. E com os resultados nada satisfatórios, muito se questiona sobre a renovação do nosso futebol. A seleção brasileira, ela não se renovou na base. Nós tivemos um exemplo que foi apresentado pela Alemanha na recente Copa do Mundo, que deve servir de base para outros países. A junção de um grupo que levou 4 anos juntos,
trabalhando numa faixa de idade de 20 a 22 anos e que depois se incorporou com atletas com uma faixa de 29, 30, 32, onde após a conquista, cerca de 4 jogadores dessa base encerraram carreira, mas deixaram uma espinha dorsal. Hoje, dentro do método que vem sendo empregado pelo Dunga, já há uma projeção de se revitalizar a base, embora a seleção brasileira, ao convocar o Robinho, o Kaká, desprezou um pouco desse trabalho. Mas eu acredito até que esses atletas, orientando os mais novos, e a nossa seleção passando por um processo de renovação, em que se inclua uma nova forma de trabalhar, até disciplinando nossos valores, eu acredito que mais adiante a gente vai ter bons resultados. A formação do atleta passa por fases, e cada fase tem seus conteúdos. Uma etapa muito importante são as capacidades coordenativas e as habilidades motoras básicas. E nesse ponto, o futebol de rua tem elementos fundamentais que serão muito importantes para que o atleta forme seu acervo motor. Mas só vemos prédios, prédios e prédios. E um arranha-céus a mais significa um campinho de várzea a menos. O futebol de várzea, que era em cada esquina que você tinha nas cidades, você tinha um terreno baldio em que os garotos, né? Os garotos que eu digo 13, 14, 15 anos, colocavam 2 tijolos aqui, ou 2 paralelepípedos, né? E faziam de gol, de trave, como se fosse trave, e ali eles jogavam. Chovesse ou fizesse sol, eles estavam ali no lamaçal, correndo, levantando, e dava-se muito valor, não é? A habilidade do jogador no drible, driblava aqui, driblava ali, isso era fundamental. Então as pessoas que ficavam, que passavam e que olhavam diziam, gente, aquele ali, olha, aquele vai ser um craque. E realmente acontecia. Onde estão nossos craques? O que houve com o talento? Hoje em dia, o garoto não pode mostrar a habilidade dele, muito difícil mostrar a habilidade, porque se ele é levado para um clube de futebol, ele chega e se ele dá um drible, dá outro, o treinador chama logo a atenção. Olha, não faça isso, porque se continuar fazendo, você no meu time não joga, não pode ser egoísta, você não pode passar desse espaço aqui, porque, entendeu? O time tem a tática, o time tem o sistema de jogo, o time meu é assim. Então, o jogador é cerceado naquilo que ele mais tem de importante, que é a habilidade com a bola. Diegos, Keirssons, Williams e Mários são comercializados a peso de ouro no mercado europeu. Jovens promessas que enfrentam a caminhada de obstáculos da base no Brasil, mas se profissionalizam no exterior. Os jogadores hoje no Brasil, a gente vê quantos jogadores, quantos garotos que saem com 14, 15 anos e vão para o exterior,
são levados para o exterior com mordomias, com oferecimentos dos clubes da Europa principalmente, aos pais dos jogadores, levam os pais, chegam lá, eles bancam tudo, dão carro, dão escola, jogadores que hoje em dia, com garotos de 18, 19 anos, tem um garoto brasileiro inclusive, que agora foi convocado para a seleção da Espanha e que ninguém nunca ouviu falar nesse garoto aqui no Brasil. E foi levado para lá e joga nas categorias de base do Barcelona, do Real Madrid, de outros clubes, né? Porque tem Barcelona B, tem Barcelona... E joga lá nesses lugares, joga na Alemanha, joga na Itália. E quem é esse jogador? Essa evasão dos garotos das categorias de base para fora do país faz também com que se ressinta da necessidade de bons valores em seleções futuras. É por isso que eu dou muito valor às seleções de base. Vamos dar valor aos garotos, é preciso que os clubes invistam em garotos, o que não acontece. Em função de problemas de ordem financeira, os clubes negociam esses garotos, né, adolescentes, pré-adolescentes até, com clubes do futebol da Europa ou até mesmo da Ásia e tudo mais. Quem conhecia o Deco aqui no Brasil? Ninguém conhecia o Deco. Deco surgiu lá no Benfica, em Portugal, é o artilheiro, e jogou pela seleção portuguesa, nunca pôde jogar pela seleção brasileira. Inúmeros diamantes brutos sonhando em serem lapidados, trilhando os primeiros passos nesse chão batido, onde se começa a sonhar, esperando que um dia a bola mude seus destinos. É desse jeito que eu encerro o Esporte Total de hoje. Você continua nos acompanhando pela nossa página ou manda um e-mail pra gente, esportetotal@terceiraviatv.com.br. Até a próxima. Já dizia Nelson Rodrigues, o que procuramos no futebol é o drama, é a tragédia, é o horror, é a compaixão. E o lindo, o sublime na vitória é que atrás dela há o homem brasileiro, com seu peito largo, lustroso, homérico.